Iniciando as aulas que tratam das ferramentas de desenho, veremos aqui como criar linhas e arcos. Na criação de nossos projetos, utilizamos diversos elementos geométricos, como linhas, arcos, circunferências e retângulos, que, em conjunto, formam o projeto. Todos os comandos do AutoCAD de traçado de geometrias está localizado nesta barra de ferramentas, posicionado no lado esquerdo da área gráfica de trabalho. Então, aqui, como nós vamos começar falando das ferramentas de linhas e curvas, então seria essa primeira opção aqui, que é a ferramenta Line, e esta outra aqui, que é a ferramenta Arc. Então, vamos começar falando aqui dessas ferramentas. A ferramenta de traçado de linha é muito simples de ser utilizada. Vou então ativar aqui ela. Veja aqui, já é solicitado a inserção do primeiro ponto, o ponto base da geometria. Aqui eu vou fazer inicialmente de forma livre. Vou selecionar um ponto aqui e veja que agora eu já posso ir informando os demais pontos da geometria, sendo que ainda aqui eu posso fazer livremente, simplesmente clicando na área gráfica, ou inserindo as coordenadas como vimos no primeiro módulo. Vou informar então aqui 500 unidades, mais 500, e veja que à medida que eu vou traçando o meu projeto, eu já vou conseguindo visualizar, a forma que eu vou criar, e é muito rápido. Agora aqui eu vou concluir esse resto aqui da minha geometria, porém sem informar as coordenadas. Para isso eu vou utilizar alguns pontos de controle do AutoCAD chamados o Snap e o Track. O Snap, o que são? Eu vou falar mais adiante ainda nesse curso sobre eles, mas são pontos de controle que representam partes de uma geometria, como ponto inicial e final, ponto médio, ponto central de uma circunferência, os pontos que representam os quadrantes dessa mesma circunferência, e por aí vai. São vários pontos que ajudam no desenvolvimento de um projeto. Vou utilizar aqui então o ponto final ou endpoint, que no caso seria este quadrado em laranja que está sendo destacado aqui, e eu vou mover o cursor aqui para a parte superior. Veja que são representados aqui algumas linhas pontilhadas, tanto na vertical quanto na horizontal, que representam uma intersecção virtual do ponto que eu selecionei anteriormente. Feito isso, então, agora eu clico e veja que automaticamente é posicionado na distância que eu quero, a minha linha, E agora eu só fecho a geometria e pronto. Eu tenho aqui um L, que pode ser uma chapa de reforço. E aí, eu fiz um desenho qualquer, mas pode ser feito com a linha inúmeras formas geométricas. Outra ferramenta que existe aqui de criação de formas lineares, só que agora, na verdade não lineares, desculpem, arcos, é a ferramenta Arc. A ferramenta Arc também é muito simples de ser utilizada. Ela se encontra aqui na barra de ferramentas. Vou ativar ela e veja que agora eu simplesmente vou especificando os pontos na área gráfica e veja que eu já tenho um arco traçado rapidamente aqui. Mas essa ferramenta de arco, ela existe várias opções de criação delas. Então vamos estudar aqui algumas delas, Deixa eu acessar então, no caso, essas opções de criação que não estão localizadas na barra de ferramentas, mas sim na barra de menu Draw. Então eu acesso aqui em Draw a ferramenta Arc e vejam que eu tenho aqui várias opções. A 3 Points, que foi a que eu utilizei ali livremente, onde eu cliquei
em 2 pontos e definir um terceiro para especificar o raio do arco. Tenho ainda as opções que utilizam um ponto inicial e depois as outras informações que aí vai depender do tipo de entrada que eu escolhi. O que vai usar o ponto de início com o ponto de final. Ainda outro que vai utilizar um ponto central e um arco contínuo. Eu vou então aqui utilizar essa opção Center, Start e End para traçar um arco naquela geometria inicial que eu fiz lá em L com as linhas. Aqui, só lembrando, todas essas ferramentas, além de entrada manual de dados ou visual ali, simplesmente clicando livremente na área gráfica para formar a geometria, eu posso também, e é o correto, na verdade, de ser feito, informar as coordenadas para a criação do arco. Mas no caso aqui, como eu vou usar essa Center, Start, End em cima de uma geometria já existente, eu não vou precisar criar ou informar as coordenadas para a criação dele, pois eu já tenho os pontos já de base para a criação da geometria. Então, vou selecionar aqui a ferramenta. Veja que aqui eu já detectei através do Snap o midpoint, ou ponto central da linha, que eu vou utilizar como ponto central do arco. Selecionei ele ali. Vou inserir então agora um ponto final, ponto inicial. Vejam que aqui eu informei um ponto de uma forma errada. Veja que o arco está sendo posicionado na área interna da peça e não na externa, que é o correto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a tecla de espaço para sair do comando. Vejam que eu não consegui. Então eu vou com o ESC, ativo novamente a ferramenta, defino o ponto central, ponto final, ponto inicial, e vejam que agora sim o arco foi posicionado de forma correta, ou seja, na área externa. Vou criar um outro arco aqui, com este mesmo formato aqui. Vejam que aqui então vocês têm que ter muito cuidado, dependendo da seleção dos pontos, a posição do arco vai ser influenciada aqui no traçado. E assim concluímos então esta aula, onde aprendemos a trabalhar com linhas e arcos para desenvolver peças no AutoCAD, os projetos propriamente ditos.